Tá. Ó, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Kratos. Ele pediu para perguntar se tem riscos usar o T3 para a perda de gordura corporal. Eu não indico, Kratos, mas eu faço assim, ó. Todo mundo que está tendo uma gordurinha abdominal, uma lentidão, uma dificuldade em emagrecer, ele tem um baixo T3. Então, se você dosar o seu T3 no sangue, e com certeza ele vai estar baixo, a gente suplementa. Então, você vai perder peso naturalmente, porque o seu metabolismo volta a ser normal, entende? Kátia, eu uso. Então, é bacana. Ajuda. O intestino preso, a constipação. A constipação tem muito a ver com a falta de cortisol, falta de T3. Porque o nosso intestino, ele é uma célula que é igual ao cabelo. Ele precisa se refazer rapidamente. Então, ele precisa de muita energia. Quando ele não tem energia, ele não consegue fazer essa troca de 3 em 3 dias. E aí, não faz cocô. Intestino preso, você corrigiu o cortisol, corrigiu o T3, principalmente de mulher, o intestino volta a funcionar. Ela bebe água, ela come fibra, ela não faz cocô. Tá. Entendeu? Então, é regular a parte hormonal. Também tem uma regulação de sistema nervoso autonômico, né? De estresse. Não sei se você já ouviu falar? Não. Não? Mas nós temos um sistema nervoso central, né? O cérebro e a medula espinhal. Nós temos um sistema nervoso intestinal entérico. O intestino produz 90% da serotonina e 80% da nossa imunidade. E nós temos esse sistema nervoso que liga o cérebro e o intestino, chamado sistema nervoso autonômico. Independe da gente. Assim, o que você vê faz ele reagir. Você está aqui, a gente está bebendo água, está acontecendo, não depende da gente, concorda? Esse é o sistema nervoso autonômico atuando. Só que, dependendo do seu estilo de vida, desde que você nasceu até hoje, se você teve muita cirurgia, muitos traumas, o lance da cirurgia plástica, ela não é tão boa porque ela bloqueia o fluxo de energético todo que o corpo faz. Por exemplo, se você, quando criança, teve uma cirurgia de amígdala, você não vai entender o porquê que você tem uma mente tão inquieta. E tem a ver com o fato de você ter retirado um órgão que faz drenar todo o seu lixo mental. Isso chama terapia neural. É uma pós-graduação, é um tratamento que eu faço e que trabalha muito com a regulação desse sistema, que você não sabe o porquê que eu não ando tão bem. E quando você regula isso, você fala para o sistema, tá tudo bem, é energético. Você anda melhor, você vive melhor, entende? Acho que foi um dos motivos que eu parei de fazer tanta cirurgia plástica, porque o cirurgião plástico, ele sem querer, ele lesiona muito a maneira, o modus operandi do paciente. E a lipo é agressiva, né? A lipo é muito agressiva. Tanto você tá agitando lá, né? E depois você forma fibrose. Então, a fibrose, por que acontece a fibrose? A fibrose é um tecido cicatricial. Então, se você tem uma espessura de gordura, você vai com a cânula. Você tem que deixar 2 centímetros, vai sugando. Entre esses buracos que você fez, forma uma cicatriz. Essa cicatriz é a fibrose. E como faz para quebrar isso ou não quebra? Aplicar uma substância chamada procaína, que é um anestésico diluído a 0,7%. Ele faz com que essa fibrose, com que essa energia pare de ficar... Eu tenho, acho que 2 fibroses. Podemos testar. Dá para tirar, né? Dá para tirar. Parece bobeira, mas não é. Às vezes uma criança quebra o braço e ela não entende por que ela começa a ter, depois de 20 anos, uma dor na perna do mesmo lado. Sério? Sim. Tem a ver? Tem a ver. E o porquê? Porque o sistema, ele se comunica integralmente. Tudo. É igual a acupuntura. Se você pensar na acupuntura, nós somos um corpo energético. Então, dependendo do ponto que ele coloca, ele abre um sistema. Se você tem pontos na língua, que você consegue relaxar o corpo inteiro. Então, a cicatriz, ela é um ponto de bloqueio de energia. E onde está passando esse meridiano pode afetar a sua perna. Entendi. Fala, Lene. Vamos lá, eu vou ler a pergunta da Agatha Silva aqui. Ela falou o seguinte: Lene, seu lindo. Ela conhece você? Não. Não, ele é lindo, hein? Fica a dica aí. Eu acho que não, hein? Se ela falou linda, é porque já deve ter visto você aqui. Não, pior que não. Aí ela falou o seguinte: quem tem Birard S3 nas mamas? Birard é um marcador, uma forma de marcar uma radiografia, uma mamografia. Se ela tem Birard... Ela tem Birard S3 nas mamas, pode fazer reposição hormonal? Sim, você pode fazer uma reposição hormonal bioidêntica. Tudo tem nome e sobrenome, lembra? Então tem que ser aquele hormônio manipulado, que tem a sua mesma estrutura. E você tem que estar muito tranquila quanto a isso. Uma das formas de fazer com que um câncer de mama não apareça, né, preventivo, é usar o iodo, a solução aquosa de Lugol. As 2 gotinhas por dia. Eu super indico.
Falar de uma coisa polêmica que é anticoncepcionais. Você fala que tem que evitar os anticoncepcionais, é isso? É que a mulher, ela sempre dança, né, nessa situação. Tudo bem, ela não quer ter filho, mas ela começa a namorar alguém, ou ela casa, ela começa a tomar um anticoncepcional, porque ela não quer engravidar. Mas ela fica bioquimicamente menopausada. Ela fica como se ela tivesse 80 anos. Então, ela não tem libido, ela não tem energia cerebral, cardíaca, ela não quer nem tocar no homem, porque ela fica bioquimicamente menopausada. E aí acaba uma relação entre casais. Não é assim que funciona. Então dá para conversar com o parceiro, dá para usar coito interrompido, preservativo, dá para fazer um monte de coisa. E se já tivesse os filhos, não quero ter mais, vasectomia no marido. É a melhor coisa. Então evitar ao máximo, né? Sim, porque ela vai se prejudicar. Esse anticoncepcional vai produzir esse hormônio chamado estrona, que é hormônio câncer dependente de mama, de ovário, de próstata. Quer dizer, a gente tá fazendo uma poupança para ter um câncer de mama. Por quê? Em nome de quê? De que eu não querer ter filho? E aqueles chips que colocam embaixo da pele e tal. É chip, Como anticoncepcional? É, mesma Não, coisa. não é como anticoncepcional, né? A gente Ele usa, vai soltando, né? a gente não usa. Também sempre fui contra. Eu sou cirurgiã plástica, tenho um centro cirúrgico. É muito fácil para mim colocar. Mas o corpo, ele funciona com doses fisiológicas. Então, colocar um chip no subcutâneo para liberar um pico de hormônio. O problema do pico de hormônio, para ele liberando e durar 4, 6 meses, é que no pico ele produz estrona, que é o hormônio ruim, que é o hormônio do mal, né, do câncer. Então, não é controlável assim. É como se você também comesse, eu vou comer uma vez para durar 6 meses. Não, não dá. Seu corpo quer que você coma todo dia um pouquinho. Entendi. O Rod Westen, ele perguntou o seguinte: menstruação é importante? Uma mulher pode usar anticoncepcional contínuo sem menstruar a vida inteira? Elas fazem isso, mas é péssimo, gente. Não é porque ela precisa menstruar, ela precisa ovular. Toda mulher nasceu para liberar os óvulos uma vez por mês. E isso faz com que ela tenha energia, que ela tenha inteligência criativa. E a gente acha que não, que isso é ruim, né? Não, é bom. A Nath M perguntou: e a creatina e a biotina são bons? São bons. Bem indicado, no momento certo, com uma boa marca, são bons, sim. Eu não indico sempre. Eu acho que assim, o paciente ele quer comprar uma saúde, mas ele não quer fazer. Então eu vou bater na tecla. Vamos corrigir vamos zerar leite, glúten, álcool, vamos corrigir seu cortisol, seu T3, hormônio sexual. Aí ok, a gente pode começar a comprar as outras coisas. Senão, não vai ter resultado.